Isto poderia ser evitado. Os órgãos públicos orientam e cuidam da sinalização, mas todos precisam fazer a sua parte. Seja legal no trânsito. Se beber, não dirija. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Não utilize o celular ao dirigir e sempre use o cinto de segurança. Seja responsável e ajude a melhorar o trânsito da nossa cidade. Prefeitura de Matão, um governo para todos. Terça-feira, dia 20 de março de 2012. No JP Manhã de hoje você vai ver que a Polícia Militar de Matão recebeu uma série de novas viaturas, que vai ajudar muito no patrulhamento pela cidade. A gente esteve lá na 4ª Companhia conversando com o Capitão Rogério e daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações com o Alexandre Pompeu. Falando em 4ª Companhia, é para lá que nós vamos agora para falar com a Bruna Pick, que traz as informações do plantão das últimas 24 horas. Bom dia, Bruna. Bom dia, Fábio, e bom dia a todos os internautas do Jornal Processo Manhã. Plantão policial relativamente calmo. Tivemos 2 acidentes de trânsito e um tráfico de drogas no Jardim do Bosque. Já eu volto com todas as informações. Daqui a pouco, então, as informações. Tráfico de drogas. Vamos repetir aqui, podíamos mostrar outra matéria, já que o menor nunca pode ser mostrado, mesmo está sempre embaçado, então a gente podia pegar uma de arquivo, mas não, nós estivemos lá e filmamos no 1º distrito de Matão, tráfico de drogas envolvendo menor, maconha, outra vez, aliás tem uma peculiaridade na maconha dessa vez que foi apreendida, e esse tráfico de drogas ele aconteceu lá no Jardim do Bosque. A gente vai trazer as informações para você daqui a pouquinho. Vamos falar também do movimento grevista, que não atingiu muita gente aqui em Matão não, dos professores da rede estadual de ensino. Em Matão, poucos professores acabaram aderindo a essa greve, essa paralisação de 3 dias, que foi uma forma de pressão ao governo do estado. Os professores foram recebidos em frente ao Palácio dos Bandeirantes, houve uma assembleia na última sexta-feira e nós conversamos ontem com a Neuza, a professora Neuza, que é da POESP, a POESP que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Pode ser que seja deflagrada uma greve já no mês que vem, e principalmente há um conclame para que os professores possam aderir a esse movimento mais maciçamente para que seja efetivamente resolvido esse problema da educação no estado de São Paulo. Problemas sérios porque professores mal remunerados acabam deixando suas obrigações, deixando de cumprir suas obrigações. Eu ganho pouco mesmo, então eu pego licença, eu dou qualquer material e o ensino da rede pública acaba ficando defasado, ficando para trás, e isso quem é prejudicado são os nossos filhos, evidentemente. Então a gente tem que estar atento a essa situação. Daqui a pouquinho entrevista com a Neuza. Vamos falar também do plantão das últimas 24 horas do Corpo de Bombeiros, e é para o 9º grupamento que nós vamos agora para falarmos com o repórter Alexandre Pompeu. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Fábio. Bom dia aos internautas do Jornal Processo Manhã. Aqui no Corpo de Bombeiros, bastante tranquilo, somente 2 ocorrências. Eu volto daqui a pouquinho com mais detalhes. Fábio. Relativamente tudo calmo na cidade, A gente vai falar então com o Kleber Scutari para saber um pouquinho de esporte. E o Kleber, direto da nossa redação, traz informações. Bom dia, Kleber. Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, amigos fãs do esporte. Tudo bem? O destaque desta terça-feira ensolarada é o giro pelos grandes clubes de São Paulo em preparação à rodada no meio de semana. Tem Copa do Brasil e Taça Libertadores. Já eu volto com todos os detalhes. É com você de novo aí, Fábio. Daqui a pouquinho, então, o Kleber volta com mais informações. Essas e outras informações agora, no JP Manhã, o Jornal da Processo, que já está no ar. Bom dia. O JP Manhã de hoje começa já trazendo informações direto da 4ª Companhia. Um plantão relativamente calmo, lá na polícia, mas a gente vai saber os detalhes com a Bruna Pick, direto de lá. Bruna. Então, Fábio, tivemos 2 acidentes de trânsito com vítima. Um aconteceu na Avenida Padre Nelson com a Rua Rui Barbosa no centro, envolvendo um Gol e uma motocicleta Yamaha. A motocicleta estava com o documento vencido, por isso ela foi recolhida ao Pátio Espicar. E também um acidente na Avenida Baldan com a Avenida Padre Nelson, na Nova Matão, envolvendo uma moto Honda Bis e um Corsa. E também tivemos um tráfico de drogas no Jardim do Bosque, ontem por volta das 3h30 da tarde. Nós temos a cobertura completa dessas imagens e vocês conferem ainda hoje nessa edição do JP Manhã. É com você no estúdio, Fábio. Acha que ia passar um dia sem a gente falar acidente de trânsito? De jeito nenhum, Falando de acidente de trânsito, a gente vai lá para o 9º grupamento de bombeiros agora, falar com o Alexandre Pompeu. Também o destaque era acidente de trânsito.
Pois é, Fábio, aqui no Corpo de Bombeiros somente 2 ocorrências registradas e atendidas pelos bombeiros desde ontem. Um acidente de trânsito que aconteceu na São Lourenço por volta da meia-noite e uma outra ocorrência que foi um caso clínico na Prudente de Moraes, no centro, também atendido pelo pessoal aqui do Corpo de Bombeiros de Matão. É com você no estúdio, Fábio. Matão tá complicado, andar na nossa cidade tá complicado. Bom, vamos falar de viaturas policiais. Acontece que Matão recebeu mais viaturas, recebeu uma base comunitária móvel outra vez, né, uma nova, essa base que fica normalmente pelo centro da cidade, onde há bancos, comércio, onde há um grande fluxo de pessoas. E o Alexandre Pompeu esteve por lá, na 4ª Companhia, para conversar com o capitão Rogério, que gentilmente nos recebeu outra vez. A Polícia Militar de Matão está recebendo novas viaturas que facilitarão o trabalho dos policiais e, além disso, darão melhores condições para eles no trabalho da rua, no trabalho do dia a dia. Estou aqui com o capitão Rogério dos Reis. Capitão, viaturas que inclusive estão com novos equipamentos, rádios digitais, enfim, são recursos novos para a polícia, né? Exatamente, como você abordou, a Polícia Militar ela está passando por renovação da sua frota e a cidade de Matão nesse contexto foi contemplada. Nós recebemos aí viaturas de programas de força tática, ronda escolar, RP, ROCAM, que compreende isso em torno de quase 50% da nossa frota renovada já nesse primeiro semestre. Elas também vieram já adaptadas para essa nova sistemática aí de rádio digital, com a aparelhagem para os TABs, recebimento dos TABs que também estão em fase de implementação nas viaturas da Polícia Militar. Então, obviamente, essa tecnologia a favor do trabalho da polícia, da segurança pública, sem dúvida nenhuma, melhorar o trabalho de atendimento à comunidade. E é uma renovação de mais de 50% da frota. Sem dúvida, essa aquisição que veio do segundo semestre do ano passado com o primeiro semestre, somente aqui na cidade de Matão nós temos mais de 50% de renovação da nossa frota, o que melhora a condição de trabalho dos policiais e melhora o atendimento também da comunidade. Além disso, o governo do estado de São Paulo está fazendo licitações para que os restantes 50% ou mais 50% restantes sejam renovados também. Sem dúvida, já anda em trâmite na corporação o planejamento do segundo semestre. A instituição ela trabalha com o planejamento sempre visando a sua renovação gradual e sistêmica. Hoje a Polícia Militar ela trabalha com planejamento e o planejamento dela é sempre visando essa substituição gradual da frota. E sem dúvida é um grande ganho para a cidade, porque não foi somente 1 ou 2 viaturas, mas temos viaturas em todas as frentes de trabalho da polícia que foram renovadas. Não, sem dúvida. Aqui em Matão nós tivemos todos aqueles programas que eu citei, Força Tática, Ronda Escolar, Rádio Patrulha, ROCAM, que foram atendidos com renovação de frota. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa força de trabalho ela fica mais forte com esse equipamento novo. Bom também. Bom, já que estamos falando de polícia, vamos falar aqui de uma apreensão que aconteceu ontem. Um menor foi detido com uma série de papelotes ou trouxinhas, enfim, invólucros com maconha, que estavam cortados até de uma forma um pouco diferente, né? E ontem nós até ficamos sabendo que agora as pessoas colocam mel na maconha, colocam na geladeira, deixa curtir para depois fumar a maconha com mel. Até isso acontece, rapaz, né? Eu não tinha a mínima ideia, ficamos sabendo ontem lá no primeiro distrito do Bairro Alto. Interessante isso, né? Não é. Vamos ver a matéria. Mais uma vez, apreensão de drogas, mais uma vez menor envolvido com tráfico de drogas, só que dessa vez foi no Jardim do Bosque. Nós vamos conversar com o soldado Leonardo, que vai contar pra gente como é que foi essa abordagem, Leonardo. Então, durante o patrulhamento, nas proximidades da Mata do Bosque, nós abordamos o indivíduo em atitude suspeita e efetuamos a busca pessoal e localizamos na sua cintura uma sacolinha com 22 porções de maconha. Ele já é conhecido dos meios policiais? Não é conhecido não. Aparentemente é a primeira vez que caiu esse daí, né? Estava em patrulhamento o senhor e quem? Estava em patrulhamento eu e o soldado Miguel. Nesse caso é um menor com 16 anos, ele me disse também aqui, não pode gravar entrevista evidentemente, mas ele me disse que é a primeira vez que ele vai para a cadeia, que ele acaba sendo preso por essa situação com tráfico de drogas. E uma peculiaridade, né? Você está vendo aí as imagens, a maconha está cortada em tirinhas e não em quadradinhos, né? Como a gente tem mostrado normalmente essa maconha quando é apreendida lá no outro bairro, no Jardim Brasil. E a TV Processo mostra para você, mais uma vez, tudo o que acontece na cidade. Parece até que a gente está repetindo a matéria, mas agora foi lá no Bosque, né? Bom, vamos falar desse movimento grevista
que acabou atingindo poucos professores em Matão. Na sexta-feira nós fizemos todo um apanhado aqui na cidade para sabermos quais escolas que estavam com seus professores em greve. As escolas funcionaram normalmente, alguns professores aderiram à movimentação, foram 3 dias, né, de aviso, vamos dizer assim, para o governo do estado, e essa pressão fez com que os professores foram recebidos lá no Palácio dos Bandeirantes na última sexta-feira. A professora Neuza esteve por lá e comenta conosco o estado que se encontra essa situação do movimento de greve ou não no estado de São Paulo. De fato, Fábio, em todo o estado de São Paulo aconteceu uma manifestação da POSP para melhoria na jornada de trabalho e também na questão salarial. Estou aqui com a Neuza, professora aqui em Matão. Neuza, agora esse é um trabalho que foi feito por vocês, nessa campanha, essa manifestação. Enfim, isso acabou? Ainda não. A nossa manifestação, né, as nossas reivindicações ainda não terminaram. Nós tivemos 3 dias de paralisação em nível nacional para que todos os estados e municípios cumpram a lei do piso em relação à questão salarial e em relação à redução da jornada dos professores. No estado de São Paulo, o governo Alckmin cumpriu a jornada, usou uma manobra aritmética para explicar como ele cumpriu. Então, aí a POSP ganhou na justiça, eles caçaram uma liminar que a POSP conseguiu ganhar, e aí por isso, após os 3 dias de paralisação nacional, a POSP convocou uma assembleia estadual para o governo, né, decidir se ele ia cumprir ou não a jornada, e também a questão de condições de trabalho na escola pública e a questão salarial dos professores. Ok, no entanto, segundo informações, nós entendemos que o governo estadual aceitou a questão dos professores, o que foi reivindicado pelos professores, mas não existe nenhum documento oficial sobre isso, né? Isso, houve uma preocupação da Secretaria da Educação e do governo Alckmin, porque eles sabiam que a POSP ia a todo custo alavancar uma grande greve no estado de São Paulo. Na quinta-feira, à tardezinha, antes da nossa assembleia, o secretário da Educação chamou a POSP para uma reunião e sinalizou com algumas possibilidades. Primeira possibilidade, ele se adequa à lei do piso, conforme a POSP ganhou 26 horas aulas de trabalho com aluno e o restante 1/3 em jornada extra classe de uma forma gradual. 2013, ele diminuiria a jornada para 29 aulas, 2014 para 26. Ele propõe 5% de reajuste em junho. A questão das nossas férias, que ele tinha parcelado, ele também propôs em revogar a resolução do parcelamento das férias. Só que eu gostaria de deixar bem claro a todos os professores e a sociedade em geral que isso foi apenas uma conversa. O governo não oficializou nada e a POSP, nós professores, não acreditamos, não confiamos mais nesse secretário, porque ele prometeu muita coisa e já não cumpriu. Então nós queremos até o dia 20 de abril, que será a nossa próxima assembleia em São Paulo, na Avenida Paulista, que tudo isso seja colocado oficialmente no papel. Caso eles não coloquem, dia 20 de abril nós faremos uma nova assembleia para decidirmos o que a nossa categoria irá fazer daqui para frente. Ok, obrigado, Neuza. É com você no estúdio então, Fábio. O que vale ressaltar é que nós conversávamos ontem com a professora Neuza e acontece o seguinte: nós estamos numa situação em que os professores acabam não lutando pela educação, né, pela condição de estudo, pela condição de aula, condição de trabalho no estado. Aí acabam relegando a segundo plano, vai trabalhar numa escola particular, vai para a rede municipal, pega atestado, se afasta, dá qualquer matéria, pelo que eu estou ganhando tá bom esse tipo de matéria. Isso acaba prejudicando as crianças, né? E um país em que não há educação, o povo acaba virando massa de manobra. E a gente já diz há um certo tempo aqui, o governo que não respeita o professor, ele está pouco se importando com o seu filho. Então fique esperto, dá uma olhada no que está acontecendo ao seu redor. Você que assiste a gente, que tem já uma condição mais favorável no sentido de entender as mensagens, de compreender as matérias, dá uma olhada. Será que seu filho está recebendo uma educação que ele merece?
Será que os governos estão dando ao seu filho essa condição de fazer um bom estudo, de ser uma pessoa formada ou que tenha condições de ter uma opinião formada por si só, ou ele vai ser massa de manobra porque os governos estão criando situações adversas para os professores para que as crianças tenham uma aula de péssima qualidade? É só você analisar, por exemplo, uma pessoa de 60, 70 anos que fez até o curso primário, até o 4º ano primário de antigamente, sabe mais do que uma criança que está no 8º hoje, por exemplo, ou no 9º ano, né? Só para você ter uma ideia da defasagem do estudo. Isso muitas vezes também se deve ao professor e a maioria das vezes a falta de condição de dar aula do professor. Então, professor, nessa hora, lute pelos seus direitos. É esse o momento de reivindicar alguma coisa. E você, pai, que acompanha o seu filho e que acha que ele merece respeito e ser bem educado, ser bem instruído, apoie os professores nessa hora de reivindicarem para o seu filho condições de trabalho. Condições de trabalho para ele que resultam na boa educação do seu filho. Esse é o nosso recado, tá bom? Vamos falar de esporte. Para falarmos de esporte, nós voltamos à redação de esportes com o nosso convidado especial, Kleber Scutari. Ok, meus amigos, mais uma vez estamos reunidos nessa manhã de terça-feira para trazer o giro informativo do esporte. Eu começo destacando o Palmeiras que se representou na tarde de ontem e visa o jogo de quarta-feira, o jogo de volta pela Copa do Brasil. Os jogadores que atuaram frente à Ponte Preta, a vitória do último sábado 2-1, fizeram recuperação no centro de hidromassagem e piscina. Os demais jogadores que não atuaram foram para campo com o Felipão. Felipão pediu muito atenção ao jogo desta quarta-feira e disse que esse jogo é muito mais importante que o clássico de domingo. Por quê? Porque se o Palmeiras perder quarta-feira, automaticamente ele está fora da Copa do Brasil. Já no Paulistão não, no Paulistão já está classificado. E nada mais que um jogo, apenas um clássico. Virando a página agora, vamos falar do Corinthians. O Corinthians que recebe o Cruz Azul nesta quarta-feira no estádio do Pacaembu. No primeiro jogo de ida pela fase de grupos, o Timão empatou no México pelo placar de 0-0. E o Cruz Azul já está no Brasil e vai treinar hoje à tarde, vai fazer o reconhecimento do estádio do Pacaembu. Pelos lados do Timão, o técnico Tite não terá nenhum problema para escalar a equipe, terá força máxima. Cabe agora o próprio professor desempenhar um bom papel aí e colocar a melhor equipe em campo. Vamos falar agora do tricolor paulista, o São Paulo que se reapresenta na tarde de hoje. O São Paulo vai ter uma semana cheia, que nem diz os técnicos de futebol. O São Paulo folga nessa meio de semana. E Leão terá tempo para preparar a equipe e corrigir todos os problemas de posicionamento e defesa, que segundo ele tem sido um dos pontos falhos da equipe tricolor. O São Paulo volta ao campo apenas no próximo domingo pelo Paulistão. E fechando a página hoje do Giro Esportivo, vamos falar do Santos. O Santos que também se reapresentou na tarde de ontem e joga nesta quinta-feira contra o Juan Auric do Peru. Esse jogo vai ser no Pacaembu também. Muricy não terá problemas nenhum para escalar a equipe santista e provavelmente teremos força máxima nesse jogo. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui hoje. Amanhã, com certeza, teremos a nossa grande mesa oval para debatermos a rodada, que será cheia. Teremos Palmeiras na Copa do Brasil, Corinthians e Santos na Taça Libertadores. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço e até mais. Obrigado, Kleber. São essas as informações que a gente queria trazer para você. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Amanhã nós voltamos com mais um JP Manhã, se Deus quiser. Até lá, tchau. No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue.